hoje teremos aqui um daily vlog, hein? Vamos dar um rolezinho por Tóquio com a nossa amiga aqui, youtuber. E eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes, inclusive, porque ela coloca algumas coisas e vocês vão ver que na primeira cena ela já coloca algumas coisas que a gente vai entrar aí numa análise profunda, porque ela coloca várias coisinhas que são bem usadas na linguagem falada. Então você que quer deixar a sua conversação mais natural, presta atenção no conteúdo de hoje que vai te ajudar bastante. Esses conteúdos mais reais, mais do dia a dia, recomendo que vocês assistam bastante eles também, mesmo fora aqui das aulas, acompanhe bastante porque ajuda muito. Vamos começar, galera. Para quem tá vindo aqui pela primeira vez, eu vou tocar a cena completa e já aviso que a primeira cena aqui, a primeira parte, vai ser a mais difícil, tá? Então depois dela, se você já assistir a primeira parte aqui e pensar, né, meu Deus, se a primeira parte foi assim, imagina o resto. Tenha calma, porque a primeira parte vai ser a mais chatinha, mas eu vou explicar tudo devagar, tudo com calma. E mais uma vez, se no final dessa aula aqui você achar que foi muito difícil o conteúdo, depois acesse o canal e assiste aqui as aulas do nosso curso básico, que elas vão te ajudar bastante. Vamos lá então. Vou tocar aqui o trecho completo. Ele tem 30 segundos mais ou menos. A moça ela foi filmando ali o dia dela. Então em algumas partes também não vai ter fala, mas a gente vai analisar o que ela escreveu ali na tela. E eu vou deixando as cenas passarem para vocês verem aí mais desse cotidiano, desse dia a dia que ela quis mostrar em Tóquio. Vamos assistir então a cena 2 vezes para começar a análise. Bora lá! 印鑑証明ゲットしました。なんか別にこういうところってさ、絶対 YouTube いらないんだけどさ、こういう細かいさ作業がさ、人生にめちゃめちゃ多くて、ちょこちょこ撮っていこうと思います。じゃあ一旦家に帰ります。 Só nesse pedaço aqui, ela falou muita coisa interessante pra gente analisar. Vocês vão ver que tem vários pontos aqui muito úteis para vocês aplicarem em conversas. Vou tocar mais uma vez. Respira, tem bastante coisa, mas a gente vai analisar tudo com calma. Bora lá, mais uma chance aí para você tentar entender alguma coisa. Income 証明ゲットしました。なんか別にこういうところってさ、絶対 YouTube いらないんだけどさ、こういう細かいさ作業がさ、人生にめちゃめちゃ多くて、ちょこちょこ撮っていこうと思います。じゃあ一旦家に帰ります。 Vamos lá então. Primeiro, ela fala aqui Inkan shoume getto shimashita. E para a gente entender o que é esse Inkan shoume, primeiro eu vou mostrar para vocês o que é um Inkan. Talvez você conheça, mas isso daqui é um ponto interessante, eu acho, né, da cultura japonesa, porque ao invés de assinatura, como a gente faz aqui, né, quando pega ali um contrato, alguma coisa, a gente assina mesmo o documento, no Japão é muito comum eles usarem esse Inkan, que é um carimbo que funciona como uma forma de assinatura. Então você consegue fazer personalizado ali com os ideogramas de acordo com o seu nome. E dá para fazer também para estrangeiro. Então você que estará indo para o Japão, que vai ter lá a sua vida, pode ser que você precise de um Inkan, pode ser que você precise de um carimbo desse para você fazer as suas assinaturas aí, por exemplo, de um aluguel, um contrato de alguma coisa, pode ser que você precise desse carimbinho ali para funcionar como uma forma de assinatura. Isso daí é o Inkan. E para você ter um desse daqui válido, você vai precisar de um Inkan shoume, que é um certificado para autenticar que aquilo é uma assinatura sua, né? Para não sair qualquer pessoa fazer um ali com o seu nome, você tem que ter um certificado que você vai fazer na prefeitura do local que você mora, para mostrar que aquilo ali é algo seu, né? Você é a Sofia Smith, ok, então esse carimbo realmente é da Sofia Smith. Você precisa do Inkan shoume para autenticar que é o seu carimbo, que é a sua assinatura. Então, ela provavelmente ia precisar
assinar alguma coisa. Daí ela foi aqui no Combini, na loja de conveniência, e mostrou ela fazendo o processo ali para imprimir esse Inkanshoumen, que é o certificado de autenticação, então, do carimbo dela, para provar que é realmente dela. Então, galera que vai para lá, talvez vocês precisem fazer isso também, talvez você precise do seu carimbinho. Você pode fazer ele em katakana, pode fazer em romaji. Às vezes você até pode pegar algum kanji que a leitura dele se adeque ali ao seu nome, por exemplo, e construir, mas é legal e talvez você precise de um carimbinho desse. Voltando aqui para o que ela falou, foi Inkanshoumen getto shimashita. Ela usou aqui um inglês japonesado, né, de get. O verbo get pode ser conseguir alguma coisa, obter, ter algo. Como aqui está o verbo no passado, getto shimashita, ela falou que conseguiu, então conseguiu pegar ali o certificado do carimbo, do Inkan dela. Ela precisa andar com isso para todo lado? Eu acho que gente que usa bastante anda com isso na bolsa, né? Deixa guardado, mas não necessariamente você precisa levar para lá e para cá, né? Só quando você sabe que vai precisar assinar alguma coisa, daí talvez precise. Um amigo meu, ele mandou uma vez um documento quando eu estava tirando o visto, porque eu ia ficar hospedado na casa dele alguns dias. Daí, na época, eu estava precisando de visto para brasileiro para ir para o Japão a turismo, né? Agora você precisa só do passaporte se você for a turismo. Mas na época, como eu precisei tirar o visto para ir, eu precisava informar para o consulado onde que eu ia ficar, né, para que lugares que eu ia. E como eu ia ficar na casa de um amigo meu, ele teve que preencher lá um documento e ele colocou esse carimbinho no final do documento para oficializar, para certificar que era ele de verdade, né, que não era, sei lá, uma pessoa aleatória que assinou para mim e colocou um carimbo aleatório lá. Por isso que tem esses certificados, esse tipo de coisa. É bem certinho mesmo no Japão. Então aqui mais uma vez a foto do Inka. Vamos ver mais uma vez o que ela falou? Pessoal, vou adiantar aqui um pouquinho. Porque ela fala várias coisas depois disso do Inkanshoumen getto shimashita. Inkanshoumen getto shimashita. なんか別にこういうところってさ絶対 YouTube いらないんだけどさ、こういう細かいさ作業がさ人生にめちゃめちゃ多くてちょこちょこ撮っていこうと思います。じゃあ一旦帰ります。 Beleza, depois disso, como ela fala várias coisas, eu dividi aqui em algumas partes. Então vamos lá. Eu vou até pintar de azul alguns pedaços aqui, ó. Quando ela fala isso de nanka. Em alguns momentos, não sei se você reparou também, mas ela coloca um sa nas frases. O que é isso daqui? Tanto o nanka quanto o sa, eles não têm necessariamente uma tradução em português, mas comece a reparar nas coisas que você assiste em vídeos assim de YouTube, por exemplo, que você vai ver, vai começar a perceber que muitas pessoas colocam isso nessas situações mais casuais, mais do dia a dia. Parece que dá uma entonação mais casual para o que está sendo falado. O nanka, tanto o nanka quanto o sa, na verdade, eu acho parecido quando a gente fala tipo em português. Quando a gente está contando, explicando alguma coisa, às vezes a gente vai colocando um tipo aleatoriamente ali na frase. Pode acontecer isso em japonês também. Então, quando você está pensando, ou às vezes até para deixar a frase mais natural, você vai começar a falar isso naturalmente aos poucos, você vai perceber. Mas eles colocam nas frases esse nanka, colocam sa. Não tem bem uma tradução, mas deixa um pouco mais casual e eu acho parecido com o nosso tipo. É tipo um tipo, né? Exatamente. Nanka, betsu ni koiu tokoro tte sa, zettai YouTube iranai n da kedo sa. E antes de analisar essa frase também, eu separei aqui alguns pontos que a gente precisa entender para entender a frase, que são o betsu ni e o koiu. Vamos fazer uma análise separada deles primeiro e daí a gente já volta aqui para a frase que ela falou. Primeiro, esse betsu ni, que também aparece bastante em conversas, em situações assim do cotidiano, ele tem o sentido de não realmente, não em particular, determinada coisa. Por exemplo, vamos supor que alguém mostrou ali
uma capa de um CD ou colocou uma música para você ouvir e te perguntou: Kono bando suki? Kono bando suki? Daí você respondeu: Betsuni. Muitas vezes eles respondem só com o betsuni. Bando, de banda. Kono bando é esta banda. Suki, você gosta? Então, você gosta dessa banda? Betsuni. Parece que está falando um não, mas com uma nuance de não em particular, né? Não. Por quê? Como se tivesse essa mensagem sendo carregada junto com o betsuni. Então é um não, mas com essa vibe de não em particular. Te mostraram alguma coisa ali, estão falando mais uma vez sobre essa mesma banda. Vamos supor que você respondeu que betsuni kyoumi nai. Kyoumi nai é quando você não tem interesse em alguma coisa. Quando você não liga para alguma coisa. Agora, betsuni kyoumi nai é tipo um... não tenho nenhum interesse específico, não tenho nenhum interesse em particular nisso. Então, mais uma vez, o betsuni tem esse sentido de não realmente ou não particularmente determinada coisa, mas ele pode aparecer isoladamente também, como nessa frase aqui. Muitas vezes ele vai aparecer junto com alguma coisa na negativa, como no segundo exemplo que eu trouxe, kyoumi nai. É algo na negativa, não tenho interesse. Betsuni kyoumi nai. Não tenho interesse em particular. Pode aparecer junto com algo negativo, mas pode aparecer ele sozinho também. E outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês é do kouyu. Como eu coloquei, ele é um demonstrativo que a gente pode pensar no sentido dele como um tipo de, né, este tipo de alguma coisa, ou assim. Assim como assim, cara? Assim, ó. Kouyu basho ga suki desu. Basho significa lugar. Agora, se eu falo kouyu basho, eu tô falando este tipo de lugar, um lugar assim. É nesse sentido o kouyu, ele pode ser usado dessa forma. E se eu digo que alguma coisa ga suki desu, eu estou afirmando que eu gosto de alguma coisa. Nesse caso aqui, kouyu basho ga suki desu. Eu gosto de lugares assim. Eu gosto de lugares desse tipo. Vamos voltar agora para a frase que ela falou. Primeiro, nanka, que dá pra gente entender como tipo, né? Tipo, betsuni, eu sei que ela vai falar não em particular alguma coisa. Koyu tokoro te sa. Primeiro, koyu tokoro. Tokoro, nesse caso, ela tá falando sobre um ponto, né? Uma coisa. Então, essas coisas, esse tipo de coisa, que tipo de coisa? Ela tirando ali o certificado do carimbo dela. Ela estava falando que esse tipo de coisa, né, não precisa particularmente colocar isso no YouTube, mas que ela está pensando em mostrar isso nos vídeos dela, porque são coisas que a gente faz muito na vida, que faz muito no cotidiano, essas pequenas tarefas. Então ela estava explicando que não particularmente é algo que precisa estar no YouTube, que precisa aparecer no vídeo, mas como tem bastante no dia a dia, que ela está pensando em mostrar isso aos poucos. Por isso que ela falou betsuni, kouyu tokoro, essas coisas, isso de tirar o certificado e tal. Esse te dá pra gente usar quando vai falar sobre alguma coisa. Ele vai indicar o que a gente está se referindo. E ela até colocou um sa depois, que deixa mais casual, como eu estava especificando para vocês, explicando para vocês. Então, kouyu tokoro te sa, essas coisas de tirar certificado e tal, zettai YouTube iranai ndakedo sa. Primeiro, o que é iranai? Iranai a gente pode entender como não precisa, não é necessário. YouTube, de YouTube. Então, YouTube iranai, eu estou falando que não precisa no YouTube. Não precisa mostrar isso no YouTube. E zettai pode ser um absolutamente. Como eu estava comentando com vocês, ela está falando que não particularmente, né, não é uma coisa que necessariamente precisa estar ali no vídeo. Iranai dakedo sa. Ela colocou aqui um depois dos verbos, que quem acompanha as lives aqui toda semana já está cansando de ouvir.
que isso daqui pode aparecer depois do verbo quando eles estão explicando, contando, perguntando alguma coisa. É muito comum aparecer na linguagem falada. Por isso que ela fala iranain ao invés de iranai. Iranain dakedo. Dakedo é um mas. Então, essas coisas não necessariamente preciso colocar no YouTube, mas koyu komakai sa, sagyo ga sa, olha aqui, ó, o sa, de novo que ela vai colocando ali no meio da frase. Koyu komakai sa, sagyo ga sa, jinsei ni mechakucha okute. Vamos por partes também. Komakai, komakai é algo pequeno, mas eu já deixei separado aqui também, que eu sei que tem gente que vai perguntar. Qual que é a diferença de komakai e chisai? Chisai representa algo pequeno. É que o komakai, ele pode ser um pequeno, mas muitas vezes com uma nuance de algo minucioso, por exemplo. Dá uma olhada nessa frase. Komakai jouhou. Jouhou é de informação. Se eu falo komakai jouhou, eu estou falando sobre informações mais detalhadas, mais minuciosas. Então é pequeno, muitas vezes nesse sentido, algo ali meio minucioso. E quando eu falo de chisai, eu estou falando literalmente sobre algo pequeno, né? Chisai ie, casa pequena. Aqui, deixa eu voltar para a frase que ela estava falando. Cadê? Aqui eu pintei já. Aqui, né? Koyu komakai sagyo. Sagyo pode ser uma tarefa. Lembram do koyu? Esse tipo de ou assim. Ou seja, ela está falando sobre tarefas, coisas pequenas, coisas mais detalhistas assim, do dia a dia. Koyu komakai sagyo ga. Aqui tem um ga depois de sagyo. Ela vai falar alguma coisa, então, sobre essas tarefas mais minuciosas, essas tarefas pequenas. Jinsei ni mechakucha okute. Aqui a gente tem o oi, que fala que é muito, que tem muito alguma coisa. Mechakucha é uma gíria para falar que é super, que muito alguma coisa, então é até um pouco um pleonasmo em português, né? Mechakucha oi. Tipo, tem muito, tem demais. E por que não tá oi aqui? Tá okute. Porque a frase ainda não terminou. E ela fala sobre outras coisas depois. Por isso foi colocado na forma T. Koyu komakai sagyo ga jinsei ni mechakucha okute. Jinsei é a vida. Se eu falo que jinsei ni mechakucha oi, eu tô falando que tem muito na vida. Pegando esse trecho completo, ela está falando que, tipo, essas coisas, não particularmente eu preciso mostrar no YouTube, mas essas tarefas pequenas, essas coisas pequenas do dia a dia, tem muito disso na vida. Jinsei ni mechakucha okute. Então, mechakucha okute. E depois ela fala, choko choko totteko to omoimasu. Choko choko. Choco-choco pode ser aos poucos, né? Pequenos passos, de pouco em pouco. Esse toteko vem de totte iku. Primeiro, toru pode ser usado no sentido de registrar uma foto, de gravar um vídeo. Quando eu falo shashin o toru. Shashin o toru. Eu estou falando tirar uma foto. Então eu posso usar no sentido de tirar uma foto, gravar um vídeo. Aqui ela juntou esse verbo com o iku. Vai dar uma ideia de continuidade. Falando desse jeito, então, como a gente tem aqui um to omoimasu, que tem o sentido de eu acho que, eu penso que determinada coisa, do jeito aqui que ela falou, é como se ela estivesse expressando aqui. Eu estou pensando em ir fazendo isso, ir filmando essas coisas aos poucos. Toteko to omoimasu. Esse toteko é um jeito mais encurtado de falar toteiko,
que vem de totteiku. Loucura, né? Mas você se acostuma com isso. Aos poucos, não se preocupe. Choko choko tottekou to omoimasu. Então, estou pensando, né? Eu acho que eu vou ir filmando isso aos poucos. Isso o quê? Essas coisas komakai, essas coisas pequenas do dia a dia, pequenas tarefas, pequenas coisas que tem bastante no cotidiano. E por último, ela fala já ittan ie kaerimasu. Ittan ie kaerimasu. Esse ittan pode ser por um tempo ou uma vez. E ie kaerimasu é voltar para casa. Então é como se ela estivesse falando: eu vou dar uma passada em casa, eu vou voltar para casa, mas eu ainda vou sair de novo. Tem essa nuance. Ittan ie kaerimasu. Já é como se fosse um bom, bem. Já ittan ie kaerimasu. Então eu vou voltar para casa, mas nesse sentido de vou dar uma passada em casa e ainda vou sair depois disso. Porque nesse vídeo aí, era bem cedinho nessa parte aí. Ela tinha feito um trabalho pela manhã. Quem quiser depois ver no canal dela é esse daqui, né? Jamila. E o vídeo, se você colocar Daily Vlog, você vai encontrar esse daqui. Então, ela pela manhã, ela é modelo. Ela tinha tirado algumas fotos, tipo 6, 7 da manhã. E depois disso, ela foi fazer isso daqui na loja de conveniência. Por isso que ela fala ittan ie kaerimasu. Eu vou voltar para casa, mas não que eu vá voltar já para dormir, que eu vá voltar em definitivo. Eu vou dar uma passada em casa, depois vou sair de novo para fazer outras coisas. Por isso que ela não usou só o kaerimasu. Beleza? Ittan ie kaerimasu. Vou dar uma passada em casa, nesse sentido. Vamos assistir mais uma vez a cena. Ela é americana, então eu fiquei em dúvida também vendo o vídeo. Eu não conhecia o canal, mas eu acho que ela é mestiça, né? Porque ela tem um pouco de alguns traços asiáticos, né? E como ela fala japonês também, talvez seja mestiça. Pais americanos e pai americana, mãe japonesa, alguma coisa do tipo. Mas não sei. Vamos ver a cena de novo. 印鑑証明ゲットしました。なんか別にこういうところってさ、絶対 YouTube いらないんだけどさ、こういう細かいさ作業がさ、人生にめちゃめちゃ多くて、ちょこちょこ撮っていこうと思います。じゃあ一旦家に帰ります。 Beleza? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.